Oi pessoal, tudo bem? Professor Bruno Mosconi da disciplina de Teorias da História e hoje aqui participando desse glorioso projeto Luz, Câmera e História aqui do canal do curso. Pessoal, hoje eu trouxe para vocês uma abordagem um pouquinho diferente da abordagem comumente utilizada no projeto Luz, Câmera e História. Se vocês acompanharam as edições anteriores, vocês provavelmente notaram um padrão. Nossas análises geralmente são pautadas naqueles filmes que são chamados de filmes históricos. São filmes biográficos, são filmes épicos, os filmes de época, geralmente filmes que têm alguma correlação com algum contexto ou personagem da história. A minha proposta aqui hoje, pessoal, e vocês já devem ter notado pelo título do vídeo, a minha proposta é fazer com que vocês entendam que não apenas esses filmes históricos podem ser utilizados em sala de aula ou numa pesquisa para alguma correlação com algum fenômeno, personagem ou contexto da história, certo? Então eu trouxe aqui hoje para vocês o filme Vida de Inseto. É um filme de 1998, é o segundo filme da Pixar, logo depois de Toy Story. Vida de Inseto foi lançado, ele é dirigido pelo John Lasseter, certo? É um filme que quebrou vários recordes de bilheteria à época, foi também bastante aclamado pela crítica, mas ele tem uma outra importância além do entretenimento, e é o que eu quero discutir aqui hoje, certo? Pois bem, pessoal, a história desse filme bem resumida. Nós temos uma formiguinha, o Flick, tá? E essa formiguinha, sempre muito inquieta, sempre muito inventiva, está interessada em dinamizar a produção de alimentos na colônia da qual ela faz parte. Ela precisa dinamizar a produção de alimentos. Por quê? Porque tanto a colônia precisa sobreviver com os alimentos, quanto a colônia também precisa pagar uma espécie de imposto a gafanhotos. Então, a colônia de formigas está submissa a uma colônia de gafanhotos. No desenrolar do filme, o Flick se revolta muito com os mandos e desmandos dos gafanhotos e vai buscar ajuda fora da colônia. Ele é exilado, vamos dizer assim, Ele vai buscar ajuda fora da colônia, buscar ajuda de outros insetos, alguns aracnídeos, buscar ajuda de outras criaturas para voltar até a colônia e ter condições de enfrentar os mandos e desmandos dos gafanhotos. Muito bem, isso estabelecido, vamos fazer uma pequena análise agora. Então aqui nós temos o Flick, que é o nosso herói, a formiguinha que representa a colônia de formigas de vida de inseto, e como eu mencionei agora há pouco, ele representa a força de contraste, a força dos gafanhotos, que mantém a colônia de formigas submissa. Pessoal, sem muitas dificuldades, tá? E eu não sou nem o primeiro historiador a fazer isso, muito provavelmente não seria o último. É muito fácil estabelecer uma correlação entre esse filme e as teorias marxistas. Isso soa um pouco um absurdo à primeira vista, mas vamos comigo aqui fazer essa pequena correlação, certo? Nós temos gafanhotos abusando e dominando os modos de produção do qual as formigas trabalham, tá? Para o seu próprio benefício. E nós temos do outro lado formigas que não conhecem a sua própria força, não conhecem o seu próprio valor, ou pelo menos não admitem o seu próprio valor, e se mantêm submissas aos gafanhotos, porque ainda não têm um domínio daquilo que Marx e os estudiosos de Marx chamariam de consciência de classe. Ok? Então, nós já temos isso estabelecido, pessoal. Nós temos modos de produção, nós temos os grandes industriais, os gafanhotos dominando os modos de produção e a força trabalhadora, e nós temos uma força trabalhadora em maior número, mas submissa à vontade de um menor número que mantém uma ilusão de poder. Certo? Então nós temos aí uma falta de consciência de classes, nós temos domínios do modo de produção, nós temos a teoria da exploração estabelecida por Marx, e nós também temos uma força ideológica, isso é, os gafanhotos impõem às formigas uma força ideológica, fazendo com que elas pensem que dependem deles, ou que elas pensem que são incapazes de vencer os gafanhotos em uma batalha frente a frente. Eu já levei essa minha ideia de vida de inseto, inclusive para a minha própria universidade, conversando com colegas. E assim, eu fui contra-argumentado, em algumas ocasiões, com o argumento de que o filme não seria exatamente uma analogia ao marxismo, mas seria mais ou menos um espelhamento do filme Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa, um filme de 1954,
dirigido pelo Akira Kurosawa, que conta a história mais ou menos semelhante à da Vida de Inseto, de samurais que ensinam um vilarejo a se defender da força opressora de gangues e ronins lá naquela época feudal do Japão. Então, o filme pode não ser exatamente uma analogia marxista e ser um filme anti-feudal, o que eu julgo um pouco absurdo, né, levando em consideração que o feudalismo japonês não é um tema tão próximo do Ocidente americano, né, o Ocidente onde o filme foi lançado. Mas, pessoal, o que cimenta para mim a ideia de que esse filme é uma analogia marxista, e se não for uma analogia proposital, pode ser utilizado em sala de aula, ou até mesmo com base em uma pesquisa, existem várias a respeito desse filme, inclusive, ele pode ser utilizado como uma pesquisa referente ao marxismo, certo? O que cimenta para mim essa ideia é essa cena que nós vamos assistir aqui agora. Prestem bastante atenção no discurso que o Hopper, o vilão do filme, o gafanhoto que manda em todos os outros gafanhotos e na colônia das formigas, prestem muita atenção no que ele diz nesse pequeno trecho que eu separei aqui para vocês. Mas tem aquela formiga que respondeu pra mim. Mas deixa pra lá. Foi só uma formiguinha. Tem razão. Foi só uma formiga. Chefão, elas são pequenas. Pequenas. Sei. Vamos fingir que este grão é uma formiga bem pequena. Doeu, por acaso? Só uma? É? E que tal agora? Doeu nada. Que tal agora? Deixem uma formiga nos desafiar e aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza! Não é por causa do rango, é para manter as formigas na linha. Então vocês viram aí no trecho, o Hopper menciona, não é a respeito da comida, pessoal, nós estamos falando a respeito da dominação. É importante manter as formigas dominadas, porque a ilusão de força dos gafanhotos mantém os gafanhotos no alto extrato da sociedade. Uma vez que as formigas percebam que são maiores em número e em força em relação aos gafanhotos, elas têm a condição de suplantar eles a esse extrato superior e se firmarem independentes em seu próprio extrato. E aí, spoiler para quem ainda não assistiu esse filme, né? Um filme de 1998, lembrando, assistam, é muito bacana. As formigas vencem no final. Elas depõem os gafanhotos e a partir do momento que elas depõem os gafanhotos e retomam os meios de produção, elas consolidam o que, na minha opinião, é uma revolução. Elas terminam a luta de classes, o enfrentamento entre formigas e gafanhotos, suplantam um antigo regime e instauram um novo, no qual elas têm absoluto controle a respeito da colônia, a respeito do modo de produção e de como elas vão seguir com as suas próprias vidas. Em suma, pessoal, na minha opinião, é um filme importantíssimo, especialmente se você está interessado em cativar aí uma audiência mais jovem e ensinar um pouquinho a respeito, não só do marxismo, mas de princípios básicos do que é uma revolução, de como as revoluções se desenvolveram ao longo da história. Espero que o vídeo tenha sido bacana, pessoal, e que ajude vocês aí em reflexões muito importantes aí na carreira acadêmica. A gente se fala.